Divino amigo Jesus, para nós é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita, o que é o Espiritismo. Que nessa noite, Senhor, em que estamos reunidos, rogamos o Teu amparo, a Tua assistência, para que possamos estudar, compreender, viver e sentir essa doutrina bendita. É em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos. Hoje, exatamente 3 de abril de 2023, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, e que a espiritualidade possa envolvê-las. Estamos em perguntas e respostas sobre o homem durante a vida terrena. Vamos começar na questão 135. Por que há homens idiotas e imbecis? Hoje em dia não se fala mais essa terminologia, de idiotia e de imbecilidade. Hoje são transtornos do neurodesenvolvimento, que são deficiências intelectuais. Não são mais os idiotas, porque isso é pejorativo. A posição dos idiotas e dos imbecis seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. A unicidade da existência é que a alma seja criada junto com o corpo. Então, só tem uma existência, a alma é criada junto com o corpo e ao morrer, a desagregação das células, ela também se dispersa. Então, isso, ele diz assim, seria menos conciliável com a justiça de Deus, porque uma pessoa com uma inteligência de gênio e uma de um idiota, com uma deficiência intelectual, um problema de não conseguir absorver nem a realidade que o rodeia. Por miserável que seja a condição em que um homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o imbecil, porém, são votados, desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Por que foi, então, sua alma criada idiota? Os estudos espíritas, feitos acerca dos imbecis e idiotas, provam que suas almas são tão inteligentes como a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar e pelo desprezo de que se veem objeto, quando talvez tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Revista Espírita de 1860, página 173, O Espírito de um Idiota, idem em 1861, página 311, Os Cretinos. Fala. Eu quero fazer uma pergunta. Queria incluir também o autismo nessa que ele fala? Sim. Tudo, né? Como naquela época ainda não tinha estudo sobre o autismo, não tinha essa terminologia, nem esse diagnóstico, eram considerados os imbecis e os idiotas. E mais grave ainda é quando, por exemplo, tem os que são considerados leves, moderados, graves e gravíssimos. Há um pouco tempo a gente entrou em contato com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, mas ela não é de grau acentuado, é de grau de leve para intermediário. E ela sabe que ela tem. E ela diz, é horrível você ler e não entender nada. Aí a gente vê assim, é uma prisão, A pessoa tem consciência de que ela não consegue. E ela diz, parece que no momento que eu estou lendo eu sei, mas eu acabei de ler, eu não sei mais. E aí a misericórdia divina dizendo, olha,
E aí eu vejo assim que não é nem coisa assim, uma punição, é uma educação. Educa o que tu não abusaste da outra vez. Para da próxima vez, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, tu não fazeres coisa pior, né? Vamos mergulhar para que a gente possa trazer a responsabilidade para as nossas atitudes. Hoje nós damos nomes para uma série de comportamentos psíquicos emocionais. Na época de Kardec se rotulava de idiotas, imbecis, cretinos. Vivemos um período em que chamávamos de loucos. É doente mental, é louco. Se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus, ele vai nos dizer o quê? Que todo talento que foi dado e que você não fez um bom uso desse talento, esse talento ele te é retirado. Quando você nasce em condições em que você vai ficar sem poder usar uma função uma vida inteira, falar, ouvir, enxergar, caminhar, pensar. Isso quer dizer que esses talentos que você teve, outrora você abusou. E quando a gente fala em abusou, quer dizer você usou para o mal do outro. Você usou esses recursos e esses recursos foram nas tuas mãos verdadeiras armas para destruir e matar. Você acha que a sabedoria divina vai te devolver uma arma? Não, porque você vai continuar matando. Quando nós pegamos o livro Missionários da Luz, lá tem um caso de um rapaz que ele tem desequilíbrio na área sexual e que na área sexual dele foi criado vários micro-organismos, vamos dizer assim, pela própria mente. E aqueles vermes, aqueles bacilos psíquicos, foi criado pelo desajuste na área sexual. E aqueles bacilos, na condição de vampiros, sugando a energia, a vitalidade, isso quer dizer que em um tempo ele vai adoecer a sua zona genésica. Então, da mesma forma que um comportamento inadequado cria bacilos psíquicos na zona genésica por um mau uso da sexualidade, por uma falta de respeito, eu também posso criar esses bacilos psíquicos na máquina cerebral, no coração, no estômago, em todos os órgãos que eu não soube respeitar. Então, a minha atitude inadequada adoece o corpo físico, que deforma o perispírito, é imediata. Um corpo perispiritual deformado é um futuro modelo organizador biológico que vai deformar um corpo físico, porque ele é o modelo. Uma pessoa que comete, diz o nosso Chico Xavier no Pinga Fogo do ano de 71, do mês de junho, uma pessoa que mata alguém e em sequência se mata no processo de suicídio, essa pessoa há uma probabilidade enorme de nascer com esquizofrenia. Porque você imagina o estado de loucura de alguém que mata e imediatamente se mata. O regime é de prisão, como diz aqui Kardec, não tem como mudar. Não tem como sair, vai passar uma encarnação inteira nessa condição. Então é uma sentença, é uma prisão, não tem livre-arbítrio. Então, para nós chegarmos nesse limite de uma prisão de 30, 40, 50 anos às vezes, porque normalmente é o tempo que se vive, às vezes morre com 25, 30 anos, nesse processo, é prisão, tirou o livre-arbítrio, sentença. Sentença. Papai está punindo? Não. O que a gente aprende? A nossa vida aqui no cotidiano em sociedade. Se você tem uma pessoa que faz mal à sociedade, o que você faz com essa pessoa? Deixa ela livre ou põe ela no presídio?
Porque se você deixar ela livre, ela vai continuar matando. Assim somos nós. Estar numa cama presa se tivermos a saúde, a gente ia continuar fazendo besteira. Então a gente vem em regime de prisão em relação ao talento que nós não soubemos utilizar, é tirado. Se tu usou mal a inteligência, é tirado. Se tu usou mal a sexualidade, isso também é tirado. Às vezes você vem em regime de prisão num corpo que você não quer. É prisão. Você olha para o corpo e diz: esse corpo não é meu. Isso também está em regime de prisão. Por quê? Porque abusou da sexualidade. Então, nós muitas vezes reencarnamos em regime de prisão, exatamente pautado na atitude equivocada em relação ao talento que nos foi emprestado. Ficou claro isso? É Deus punindo? Não. É Deus protegendo. Protegendo os filhos que convivem e o filho que está espiando. Porque se ele dá liberdade, ele vai continuar matando. E quanto mais ele mata, mais ele se compromete. Então, você acha que o papai vai fazer isso com o filho? Não vai. Então, não é um ato de desamor. É um ato de extremo amor. Entendeu? A gente quis parar um pouco para comentar, para que a gente possa, assim, abrir um pouco mais o nosso raciocínio. E deixar de jogar a responsabilidade para Deus. E não fazer mais aquelas perguntas ridículas, idiotas, e sem o mínimo respeito com a paternidade divina, quando a gente pergunta por que Deus permite. Me poupe. Pergunte por que eu me permito ainda fazer o mal. Por que eu ainda não busco seguir as lições de Jesus Cristo e não ficar questionando a Deus. Ele é o Pai, o Criador. A sabedoria é infinita. O mal que acontece com cada um de nós não é por imposição divina, é por rebeldia nossa. Lembrando também que não é Deus que fica escolhendo quem ele vai punir. Tem a lei, é uma lei que vamos dizer assim, ela é violada e precisa ser estabelecida, né? Não é uma escolha de um ser que está lá em cima e diz: esse eu vou punir, esse eu não vou. Né? São as leis. É até isso que a gente acabou de falar, Carla. É imediato. É imediato. Se eu tenho um coração mau, quando eu falo coração, um sentimento mau, eu vou criando esses bacilos psíquicos em torno do órgão que representa o sentimento. Aí a criatura nasce com problema cardíaco ou simplesmente infarta. Estava na hora de infartar? Não. Mas adoeceu o órgão. Entendestes? Adoeceu. Nós não estamos desassociados. Nós somos um ser trino, espírito, perispírito e matéria. Entendeu? Então, estamos submetidos à lei. Fomos criados para fazer o mal? Não. Fomos criados para fazer o mal? Não. Como nós não fomos criados? É igual eu pego um liquidificador. Se eu pegar um liquidificador, colocar uma banana, ele bate? Bate. Qualquer fruta, ele bate? Bate. Ele foi feito para isso. Agora, pega um pedaço de madeira e joga lá dentro. O que vai acontecer com o liquidificador? Ele vai ser destruído, porque ele não foi feito para isso. Assim somos nós. Nós fomos feitos para amar e fazer o bem. Toda vez que eu fujo disso, eu acabo destruindo o meu corpo físico. Muitas enfermidades do corpo é resultado da enfermidade da alma. Quanto mais amamos, quanto maior o bem fazemos, mais saúde temos. Saúde emocional, saúde física. Quanto mais rancorosos,
mais ódio, mais revolta, mais doenças no corpo físico. E aí vai ter um desavisado que diz: e Chico Xavier? Chico é um espírito missionário que sabe aonde veio viver e solicita um corpo enfermo para mostrar a todos nós que, apesar de todas as enfermidades físicas, quando se quer, se faz o bem. E na Revista Espírita, esse espírito de um idiota, só fazendo uma recapitulação, porque está lá no canal, Kardec pergunta se pode evocar o espírito de um idiota, e ele é evocado, e na sessão ele diz que ele tem consciência, que ele está em regime de prisão, ele percebe, ele espírito, mas não pode se manifestar. É aí, porque as pessoas às vezes perguntam assim: ah, mas se é um idiota, como é que vai estar espiando se não tem consciência do que está espiando? Claro que tem. Claro que tem, porque o fato dele não conseguir expressar o pensamento dele, isso não quer dizer que ele não pense. Então ele pensa, ele entende tudo, se é amado, se é odiado, se reclamam, se maltratam, sabe de tudo. Está em regime de prisão, mas não tem como falar. Tu imagina isso? Depender dos outros. Totalmente. Eu conheci um caso que a mãe é um espírito perverso, porque não é mãe. Deixava a menina abandonada. A menina sentia tanta fome, é um pouco duro o que eu vou falar, que a criança comia as próprias fezes. Graças a Deus ela foi adotada. Só para você ter uma ideia. Então imagina esse espírito passando por isso. Além de ter vindo em regime de prisão, ainda tem um espírito perverso como mãe. 136. Qual o estado da alma durante o sono? No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. O espírito realmente se desprende, né? Há uma frouxidão dos laços no sono. Mas esse ir aonde quer depende do estado moral do espírito. Tem espírito que não sai nem do lado do corpo, só dá ou por ser muito apegado, ou por medo, às vezes, como nos mostra a literatura, de adversários, tem medo de sair, e tem outros que são atraídos pela sua condição moral a lugares tenebrosos. E esse aonde quer, parece assim, quando a gente lê, diz assim: ah, eu quero ir para o nosso lar e vai. Não. Esse aonde quer é a realidade íntima. Porque quando a gente está aqui lúcido, acordado, lúcido entre aspas, né? Quando a gente está aqui pela máscara da boa vizinhança, vamos dizer assim, a gente tem certeza que a gente, né? Eu quero. Então a gente disfarça com a máscara. Mas no momento da emancipação, a gente é o que é, o nosso mundo íntimo. Então a gente vai aonde a gente quer. Então, de repente, eu acordada, eu não realizo tudo que eu desejo, mas eu penso, eu idealizo, né? Eu fico imaginando. E aí, minha amiga, quando à noite os laços afrouxam, lá vai eu pro forrobodó. Lá vai eu para os lugares que me convém, que eu quero, entendeste? Que eu quero. É por isso que o processo de mudança, eu tenho que mudar as atitudes e tenho que lutar contra meu mundo íntimo, contra os pensamentos, para que eu possa mudar a sintonia. Então,
todos os teus sonhos estão vinculados ao que tu viveu nesse momento da emancipação? Não, porque tem momentos do sono que é o que está no teu subconsciente mesmo, são coisas ali do dia a dia, os teus desejos. Por um acaso você nunca estava com a bexiga cheia, e tua máquina cerebral arruma um jeito, coitado, de liberar o que a tua bexiga precisa, e eis que tu começa a sonhar que tu estás no banheiro limpo, cheiroso, maravilhoso, que você senta ali no vaso sanitário. E quando o negócio começa, aí você se desespera, que você vê que está se morando, sai correndo, né? Nunca aconteceu? Então isso é o que? É algo do teu... É o teu próprio organismo arrumando uma forma de excretar. Entende o que eu estou querendo falar? Então a gente não pode fazer uma redundância de que tudo é o que eu vivi como espírito. Não. Muitas coisas são necessidade fisiológica. E aí o teu próprio subconsciente vai arrumando uma forma, coisas que acontecem no dia a dia. Normalmente, quando tu emancipa, é aquele momento que tu sabe que tu morre, aquela apagada total. Aquele momento que tu apagou, que tu não sabe nem onde, que tu não sente mais a cama nem nada. Quando você volta, você não lembra, mas você tem sensações, boas ou más. Ei, Conceição. Oi, professor. Aí você diz assim, eu sonhei que eu estava num lugar maravilhoso, onde tinha um banheiro lindo. Eu acho que era um plano superior. Era uma criação realmente mental para que pudesse excretar o que tinha de ser excretado. Então a gente não pode fazer uma redundância. E eu achei legal quando ele diz, esse laço ele só se rompe na morte. Então no momento do desprendimento, tu vai, mas tu está vinculado por esse fio, tá? Que são bilhões de fios. Formam um fio, mas é um feixe ali, são bilhões de fios. Então não tem como você desencarnar. Se desencarnou é porque rompeu, mas se rompeu é porque infartou, aconteceu alguma coisa. Não porque você emancipou. Na Revista Espírita fala, né? A pergunta é do Espírito. E se alguém fosse te matar agora? Eu já estaria lá. Começa com pergunta doida. É exatamente isso. Porque antes da pessoa chegar, o que ela fez? Ela pensou, eu vou lá chamar a Carla. Como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Quando ele pensa, eu vou lá chamar a Carla já voltou. Às vezes a Carla não escuta, demora que só, né, Carla? A pessoa vai lá, Carla lá, né? Tá morta. Falando que a tia falando de necessidades e que a máquina cerebral, prisioneiros no campo de concentração, eles sonhavam muito com comida. Oh, meu Deus. Era privação. O 137. Qual a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. Vide o Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, Sono, Sonhos, Sonambulismo, Vista Dupla, Letargia, etc., números 400 e seguintes. O Livro dos Médios, Evocação das Pessoas Vivas, número 284, Revista Espírita de 1860, página 11, O Espírito de um Côté de le Corps de l'autre. E de 1860. Como a tia já falou, podem ser recordações de onde você foi, onde esteve, como ele falou, como também pode ser reminiscências do cotidiano ou necessidades que o cérebro vai, se você está privado de alguma coisa, você sonha com isso. 138. De onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. Então, o que a gente acabou de falar? Normalmente, quando eu tive um diálogo ou algo parecido no momento da emancipação, quando eu volto por corpo, eu não lembro, porque o que acontece? Quem emancipou? Foi o corpo ou foi o espírito? O espírito. Quem conversou lá? Foi a máquina cerebral ou o espírito? O espírito. Então tá, quando o espírito, acompanhado do seu perispírito, quando ele volta para o corpo físico,
o que ele viveu, o que ele aprendeu, o que ele viveu como espírito, o que ele ouviu, quando ele volta, a máquina cerebral tem dificuldade de decodificar. Quanto mais denso o corpo físico, maior dificuldade de decodificar. Então, o que acontece? Quando ele volta para o corpo físico, ele transforma aquilo em imagens. E as intuições ficam. Então, ele fica com uma intuição boa ou ruim. Mas ele não consegue contar todos os detalhes. Por quê? Porque não foi a máquina cerebral, foi o espírito que viveu essa experiência, entendeste? Mas aí vem a intuição, e essa intuição é o quê? Acontece uma coisa e você diz assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Porque você foi avisado. Sabe alguma coisa ruim que acontece, mas que aquilo não te pega de surpresa, porque você tinha uma intuição de que aquilo ia acontecer? Então, porque eles avisaram no mundo espiritual, olha, Aramita, te prepara, você vai viver uma experiência assim. Então, quando a coisa acontecer, por exemplo, eu me recordo que quando a Regina estava internada, uma grande amiga minha que desencarnou no Hospital Secom, Hospital de Câncer, eu estive com ela, fiquei lá com ela, passei a madrugada, foi até tão engraçado aquela noite. E quando eu saí de lá pela manhã, eu olhei para tudo e eu tive uma impressão, em breve tu estarás aqui de volta. Eu digo, pronto, vamos lá, né? Você já fez a vontade do Pai. E realmente, em breve estava lá de volta, mas com minha manhinha. Então o que a gente vai percebendo? Quando aquilo vem acontecer, tu já estava avisada. Você não foi pega totalmente de surpresa, entendeu? Então isso é que nós chamamos de intuição. É as intuições, os pressentimentos, entendeu? Que você foi avisado previamente. Da mesma coisa do não faça. A gente tem, às vezes, aquele pensamento, não faça isso. E aí, a gente o quê? Teima. E aí, a gente chora muito. 139. Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação que a do homem esclarecido. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma esclarecida. Mas, como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas a seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. E também não quer dizer que a alma do selvagem não é, pelos selvagens encarnados no planeta Terra, não quer dizer que sejam almas de primeiras encarnações. Não. São almas que já têm paixões. Tá? São almas apenas, como ele falando, que vão chegar ao grau de adiantamento em termos de inteligência, em termos também de moralidade, mas não quer dizer que sejam espíritos, que os homens civilizados sejam espíritos superiores e os homens selvagens, que encarnam como selvagens, sejam inferiores. Ele está dizendo que isso é só aparente, porque as almas são criadas todas simples e ignorantes. E aí a gente pensa assim, então, se todos tiveram o mesmo início, por que um é selvagem e por que um já é um espírito evoluído? Gente, se eu colocar dentro de uma sala, todo mundo de um mesmo nível, quem vai aprender com quem? Quem vai ensinar quem? Se todo mundo sabe a mesma coisa? Ou não sabe nada? Então, nesse processo, enfia uma coisa na cabeça, os mundos, eles são solidários. Então, esse que ainda é selvagem, esse que já é o intelectual, já deixa bem claro que o intelectual
há uma probabilidade muito grande de já ter sido criado primeiro do que o selvagem. E por que o papai mistura? Para um aprender com o outro. Um aprender com o outro. Mas o que o selvagem pode ensinar? Ele pode me ensinar a tolerância, a resignação, o amor, para que eu possa ajudar. O que nós fazemos quando encontramos alguém mais fraco do que nós? Seja na inteligência, seja na condição social. O que normalmente a gente faz? A gente quer dominar por conta da vaidade e do orgulho. Mas qual era o convite? Era a gente se sensibilizar para ajudar. Quando você pega uma pessoa que ignora um assunto e você sabe do assunto, por conta da vaidade e do orgulho, você quer humilhar o outro. Só falta dizer, tu não sabe de nada. Ou vomita um monte de palavra que o outro não consegue. Mas a proposta não é essa. A proposta é que a gente pudesse ajudar. Essa é a proposta. Então, todos nós temos o mesmo início, mas cada um em tempo diferente. Todos os espíritos que foram criados ao mesmo tempo que eu fui criada, estão todos no mesmo nível que eu? Não. Talvez muitos espíritos que foram criados junto comigo já estão inclusive em outros planetas muito mais evoluídos do que eu. Porque se eu estou na Terra, se eu reencarnei aqui, mostra que eu sou um espírito ligado à rebeldia. Entendeu, gente? Então é isso que a gente tem que entender. Deus não criou. E ele diz assim, poxa, mas se todos fôssemos criados ao mesmo tempo, o intelectual e o selvagem ao desencarnar vai ter o mesmo mérito do intelectual? Isso não tem lógica. Então é necessário a gente entender isso, que Deus nunca para de criar, cria em épocas diferentes, está sempre criando. Nós não temos a mesma idade. Nós não temos a mesma idade. Se eu pegar a idade de um Chico Xavier, talvez seja muito maior do que a minha. Muito maior. Mas isso não quer dizer que o fato de eu ter a mesma idade que ele, isso me garanta que eu esteja no mesmo nível moral que ele. Isso vai depender das minhas escolhas. Entendeu, gente, isso? Demora pra gente aceitar que a gente é rebelde, né? A gente pensa que a gente tudo é boazinha. Eu pensava, eu jurava que eu era boazinha. Né? Agora aceitar que eu sou rebelde, oh meu Deus. Olha que eu rezo esse Pai Nosso, Jesus me ensina a obedecer. 140. Não será admissível, segundo pensam algumas pessoas, que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer ser a Terra destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, demonstrada por exemplos que temos à vista. Se fosse de outro modo, era preciso explicar. Primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações? Segundo, porque, tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus. Cenas do próximo capítulo. Porque para explicar nós vamos precisar de mais tempo, que o Kardec vai criando uma linha de raciocínio, a Carla vai anotar aí, explicar essa pergunta no nosso próximo encontro. Foi bom, gente, não é gostoso essa obra que é o Espiritismo, esse finalzinho? Allan Kardec vai pegando vários pontos assim que são primordiais para a gente entender de uma forma mais lógica essa doutrina espírita. Então vamos envolver a nossa querida Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, é com o coração cheio de alegria que te agradecemos mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de encontro fraterno. Graças te damos por esse local, por esse oásis que temos essas oportunidades.
Ajuda-nos a compreender essas lições dessa vida que passa, mas que parece tão real que nos apegamos a ela. Ajuda-nos a deixar passar, a seguir, a fluir com ela. E que a Tua presença seja o nosso guia, nossa iluminação nesse caminhar. Assim te pedimos e te agradecemos e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim